gente? Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá? Então hoje a gente vai começar mais um capítulo do livro do segundo volume, é o último, né? E a gente vai estudar sobre a gente mesmo, porque é sobre população brasileira. Então, pelo menos a maioria da gente, né? Porque pode ter alguém aí assistindo que não seja do Brasil. Mas vamos lá para a página 38. E antes da gente começar, eu quero fazer uma ressalva com vocês para vocês entenderem aquela distribuição de páginas ali, tá? Eu coloquei que hoje a gente vai ver da página 38 até a página 43 e depois da 48 a 52. As páginas que tem nesse intervalo ou depois da página 52 a gente vai ver, tá? Eu só tô usando uma ordem diferente do volume. Eu imagino até que os professores de vocês façam isso de vez em quando, mas é só para deixar bem claro que eu não vou deixar nenhum tema de lado, tá? E além disso, eu vou precisar da compreensão de vocês, porque eu acho que esse vídeo, o vídeo da semana que vem, vai ficar um pouquinho maior. Mas eu peço perdão desde já e vou tentar não me enrolar, não dar uma viajada aqui, porque é um assunto que eu gosto demais, tá? Então, lá na página 38, a gente tem um parágrafo, e ele vai... Alguns parágrafos, na verdade, eles vão entrar aí na minha frente. Na página 38 não. Na página 38 tem a abertura, né? E tá falando lá que o Brasil é um país reconhecidamente multicultural, além de um dos mais populosos do globo. A formação da população se deu por meio da combinação de diferentes culturas e etnias ao decorrer do tempo. E eu coloquei aí na frente esse pequeno parágrafo, destacando populoso e combinação de diferentes culturas e etnias. E por isso que justifica um pouco a divisão que eu fiz. Hoje a gente vai ver mais conceitos e na aula que vem a gente vai ver mais cultura no vídeo que vem, tá? Nossas bases culturais. Então na página 39... né, tem uma pergunta, que é como estudar a população. E daí agora, de fato, vão entrar alguns parágrafos aí na minha frente pra gente ler essa introdução que o autor faz pra gente, tá? Então, assim, a área de conhecimento denominada demografia é a responsável por estudar a população. O objeto de estudo dessa área são os povos, levando em conta aspectos gerais como composição, evolução, localização, distribuição, entre outros. A população corresponde ao grupo do número de indivíduos que vivem em determinado local. Podemos diferenciar a contagem da população em dois modos, tá? E essa informação é bem importante, vocês podem grifar já essa parte aí. A população absoluta, que é a quantidade total de habitantes de uma localidade, e a população relativa, que corresponde à densidade demográfica, ou ao número de habitantes em relação à área ocupada, né? Habitantes por quilômetros quadrados, no caso, tá? Assim, enquanto a população absoluta mostra quanto um local é populoso, né, se tem muita gente ou não tem muita gente, a densidade demográfica evidencia quanto é povoado, então se tem muitos habitantes por quilômetros quadrados ou não. Além da população absoluta e da população relativa, a gente tem vários outros conceitos, tá? Estrutura etária, expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento natural, vegetativo, mas antes de eu falar um pouquinho de cada um deles, eu resolvi fazer um esquema com eles e vou colocar para vocês. Eu fiz ele escrevendo, eu espero que vocês entendam a minha letra, mas é uma forma de vocês tomarem conhecimento desse conceito, e eu já vou falar sobre cada um deles, não vou deixar só ali na escrita, mas também para vocês terem uma ideia de como organizar os estudos de vocês, porque são conceitos um pouco mais estáticos, tá bom? Então vamos lá para a folha e daqui a pouco eu volto aqui.
Então, voltando aqui pra mim, espero que vocês tenham entendido a minha letra. Eu quero dar uma ilustrada, falar um pouquinho sobre cada um deles, porque eu coloquei em tópicos muito pequenos aí, né? Então, a expectativa de vida, gente, seria a idade média, né? Que seria essa idade média que se espera que uma pessoa chegue a um determinado país, acaba sendo um indicador da qualidade de vida, porque se você tem a esperança de viver até 82 anos, que é a média da expectativa de vida do Japão, por exemplo, significa que você tem uma boa infraestrutura para pessoas idosas, porque quer dizer que você vai chegar pelo menos até ali, sabe? No Japão é muito comum as pessoas passarem, né? Na página 40 tem uma ressalva, no entanto, tá? Com essa melhora o Brasil teve uma melhora de indicadores sociais nos últimos anos. Isso significa que as pessoas ficaram mais tempo vivendo, o que é ótimo, mas também tem que se pensar com relação a como que vai continuar pagando aposentadoria para essas pessoas, por exemplo. Isso exige um planejamento, por isso que demografia é tão importante, tá? Porque ela vai impactar as ações de governo. Com relação à taxa de mortalidade, né, ali eu quero saber primeiro se vocês conhecem esse símbolo que vai aparecer aí no meu rosto, porque a gente está sempre acostumado com porcentagem, com um zerinho, outro zerinho, e hoje a gente está vendo com 2, né? Isso significa a taxa de mortes por 1000, não por cento sempre quer dizer 100, né? Mas é uma questão de por 1000, tá? Então só para fazer essa ressalva para vocês não estranharem. A taxa de mortalidade, ela é um importante indicador sobre condições de saúde, né? E também com relação à violência. Além dessa taxa de mortalidade, né, estritamente falando, o livro faz uma ressalva sobre a mortalidade infantil, que ainda bem, como mostra o gráfico lá da página 41, a gente tem tido uma queda, tá? No entanto, a nossa taxa de mortalidade infantil, que melhorou muito, eu lembro quando eu era pequena, os índices eram bem maiores, a gente ainda tem uma taxa alta, tá? Ainda na página 41 tem a taxa de natalidade, que também tem caído no Brasil, tá? É muito comum a gente ouvir histórias do tipo assim, minha avó tinha 11 irmãos, mas daí ela teve 6 filhos, um é minha mãe teve só 2, né? É bem comum a gente ver essas diferenças de geração. E isso está relacionado a várias coisas, a melhoria de questões socioeconômicas, acesso à educação, ao planejamento familiar, anticoncepcionais, as mulheres terem entrado no mercado de trabalho, tudo isso acaba influenciando. E na página 42 a gente tem um último conceito, que seria o crescimento natural ou vegetativo, que talvez tenha a explicação mais complicadinha de todos esses aí que a gente apresentou. Eu vou tentar trocar em miúdos para vocês, dizendo o seguinte: você pega a taxa de natalidade, você diminui a taxa de mortalidade e daí divide por 10, tá? Eu sei que parece tranquilo, mas o que eu vou pedir para vocês? Vocês percebam que logo abaixo tem um exercício sobre isso. Eu vou pedir para que vocês leiam novamente aquela explicação sobre o crescimento natural vegetativo e você tente responder aquelas 3 questões da seção do olhar geográfico. Pausa o vídeo, veja lá, essa taxa menos essa taxa divididos por 10. Tenta fazer e daí, assim que você terminar, você volta aqui porque eu vou de novo pro meu caderno fazer esse exercício um por um com vocês, tá? Porque eu acho que vai ficar mais claro, beleza? Então até daqui a pouco. Oi, gente. Então eu vim fazer esse exercício com vocês no papel porque eu acho que fica melhor, tá? Fica mais fácil de entender, porque tem as continhas e tal. E como tem essa porcentagem um pouco diferente, eu acho que é melhor a gente fazer aqui, tá? E fazer essa correção. Então, tá lá na seção olhar geográfico e
No enunciado, nós temos: utilizando os dados da tabela, determine a taxa de crescimento natural do Brasil de 2003 a 2015. Se necessário, use uma calculadora. Em seguida, responda as questões propostas. Eu não vou usar uma calculadora aqui com vocês, porque a minha calculadora está no celular e eu estou usando o celular para gravar. Mas daí, de certa forma, é até bom para vocês entenderem mais ou menos como que as questões, como que essa continha seria feita por vocês, tá? Então, aqui, no ano de 2003, nós temos uma taxa de natalidade de 19,9 e uma taxa de mortalidade de 6,35. E a gente quer achar a taxa de crescimento natural. Para ficar mais organizadinho aqui um pouco, eu fiz essa identificação aqui. Então, essa primeira, o que nós temos lembrando daquilo que está falando lá em cima, é a diferença dessas duas divididos por 10, tá? Então, 19,19 menos 6,35, tá? Aqui dá 4, aqui 8, 1, sobra 8, e daí aqui 2, pronto. 12,84 é esse menos esse, mas a gente tem ainda que dividir por 10. Então, a gente acaba passando essa vírgula para cá, né? É que a prof já faz de cabeça, tá, gente? É 1,28. Então, aqui a gente vai... Não sei se vocês vão usar a calculadora aí, mas aqui 1,28, beleza? Agora, os outros eu vou fazer mais aceleradinho, tá? Mas vai ser a mesma dinâmica. Então, beleza, agora que a prof terminou, tem 3 questões ali, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Tem 3 questões ali pra gente responder. A primeira é possível afirmar que a taxa de mortalidade se manteve em queda durante o período analisado? Justifique a sua resposta, tá? Então, assim, é possível dizer? Não, tá? Não. Por quê? Porque entre 2012 e 2015 houve um acréscimo, tá? Então, justificando a resposta, não. Entre 2012 e 2015 houve crescimento, tá? Questão número 2. Nos anos representados, né, que são ali 2003, 2006, 2009, 2012 e 2015. Então, nos anos representados, o crescimento natural da população brasileira aumentou? Justifique a sua resposta. Então, gente, o que a gente tem que olhar para a questão do crescimento natural? Se a gente foi aumentando, né? Então, como a gente vê aqui, ó, 1,28%, 1,28%, 1,15%, 1,02%, 0,9%, 0,91%, né? E 0,8%. Eu posso dizer que isso daqui aumentou? Não, né, gente? Não também. Pelo contrário. Tá? O que houve foi uma redução dessa taxa. Tá? Terceira questão e última dessa daqui. Quais fatos podem ajudar a explicar a queda na taxa de natalidade? Eu falei isso com vocês no vídeo, né? A hora que eu fui dar uma explicação lá, que foram algumas mudanças socioeconômicas, tá? Então, a gente tem mudanças
de ordem social e econômicas. Espero que vocês estejam entendendo a minha letra, tá? Acesso da mulher ao mercado de trabalho. E métodos contraceptivos. Que é planejamento familiar. Beleza, gente? Vamos voltar ali para a aula, tá? Para a minha carinha. Tchau! Então, assim, agora, para a gente encerrar esse primeiro intervalo de páginas, eu quero ler com vocês um texto sobre teorias demográficas, tá? Porque, por mais que a gente não vá ficar cobrando uma teoria tão grande demográfica, é importante saber desse cara, que é o Malthus, tá? Vai aparecer aí na minha frente. Então, assim, o economista inglês Thomas Malthus nasceu em 1766 e morreu em 1834. Pastor de religião anglicana, desenvolveu teorias que relacionavam a evolução da população e a escassez de alimentos. Sua teoria afirmava que a população cresceria em um ritmo superior ao da produção de alimentos, gerando escassez e fome no mundo. Malthus, contudo, não previa que se poderia aumentar a produção de alimentos por meio do uso da tecnologia. Anos depois, as ideias de Malthus foram utilizadas em uma nova teoria, chamada de neomalthusiana, que atribuía a causa do subdesenvolvimento à elevada taxa de crescimento populacional. Para sair dessa situação, seria necessário adotar medidas que contivessem tal crescimento, principalmente por meio de controle de natalidade, como ocorreu na China. Para os críticos do pensamento neomalthusiano, os reformistas, o crescimento populacional seria consequência e não causa do subdesenvolvimento. Dessa forma, havendo melhora nas condições de vida da população, gradativamente as taxas de natalidade diminuiriam, algo como o que aconteceu em países como o Brasil. Os grupos têm concordado sobre a necessidade de priorizar o desenvolvimento sustentável, isso é, que preserve os recursos e as possibilidades de desenvolvimento também das próximas gerações. Beleza, galerinha? Eu particularmente simpatizo mais com os reformistas, porque a gente vê isso acontecendo no Brasil, né? A melhoria dos indicadores sociais geraram uma queda de natalidade, justamente porque as pessoas foram tendo mais acesso a algumas coisas, foram participando, tendo planejamento familiar. Então eu acho que isso é uma coisa mais legal, tá? Mas cada um tem sua opinião. Lá na página 48, então agora a gente vai pular e não esqueça, eu vou voltar para cá, para essa página depois. Eu quero ver como que alguns desses conceitos que a gente acabou de falar vão sendo aplicados no Brasil. Então tentar entender com vocês qual é o perfil da população brasileira e como que ela está distribuída no território. E eu já dei umas mescladas nisso no vídeo de 2 semanas atrás, tá? Então eu vou colocar aí na minha frente os 2 gráficos que estão na página 48 e eu quero que vocês observem principalmente a partir do ano de 1950, tá? Vocês vão perceber que tanto a população do Brasil como do mundo cresceu muito a partir dessa metade do século XX. E há algumas explicações para isso, tá? A principal explicação, ela está vinculada ao fato que durante grande parte desse período, as taxas de natalidade permaneceram elevadas, né? E no ano de 1950, até o ano de 1950, enquanto as de mortalidade caíram, com a mudança no perfil social da população e também a migração entre os centros urbanos com melhores condições de saúde,
a taxa de mortalidade acabou caindo consideravelmente, ao passo que a natalidade se manteve elevada, provocando um grande crescimento populacional. Você tem muita gente nascendo, ainda bem elas não estão morrendo, né? Então, a gente tem esse crescimento. As pessoas vão para a cidade, lá tem mais infraestrutura, vive por mais tempo. Esse aumento, né, e essa mudança é chamada de transição demográfica, tá? Que também tem um gráfico na página 48 que é bem importante pra gente e que eu vou de novo colocar ele aí na minha frente, tá? O que esse gráfico tá falando? Ele tem o título ali de fases da transição demográfica, né? E tá colocando que na fase 1, o que ela quer dizer? Nenhum país desde Ruanda em meados da década de 1990. Mas lá embaixo ele tá colocando crescimento da população. As elevadas taxas de natalidade e mortalidade caracterizam uma população jovem e uma baixa taxa de crescimento. Em verde vai estar sempre representando a taxa de natalidade. E o que está colocado ali é que nessa fase 1, né, a taxa de natalidade ela é próxima à taxa de mortalidade. Por isso, a população mundial, que é representada por essa mancha cinza, né, nesse gráfico aí, ela tá estável, tá? A taxa de mortalidade que tá em vermelho, ela é elevada em virtude de fatores como guerras nesse momento também, más condições de vida, de doença. Já tinha questões sanitárias muito bem estabelecidas nesse período, mas ainda não num alcance muito grande como tem hoje, tá? Na fase 2, elevado crescimento, a gente tem uma taxa de natalidade que se mantém elevada, tá? Só que a taxa de mortalidade, percebam que ela cai demais, tá? Conforme ela cai tanto, você tem a primeira elevação daquele gráfico ali, né? Então, melhores condições sanitárias, de alimentação, resultam em uma queda da taxa de mortalidade. O que é óbvio, né, gente? Se você se cuida, nesse caso hoje, coronavírus, se você passa álcool em gel, se você lava sua mão, se você se alimenta, se você se resguarda, né? Você tem uma chance maior de não morrer. Se você tá saindo de casa o tempo todo sem motivo, talvez não seja uma boa ideia nesse momento, tá? Na fase 3, né, ainda elevado crescimento, e daí tá dizendo especificamente de aumento significativo na Índia, no Brasil e em Bangladesh, a gente tem uma taxa de natalidade que começa a cair por conta do aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar, e as taxas de mortalidade também continuam caindo, tá? Isso faz com que esse balanço ainda faça crescer, tá? Tá crescendo ainda. E a fase 4, tá? Que é um pouco do que a gente tem vivido hoje em questão de mundo, tá, gente? Bem de mundo. A gente tem uma estabilização da população em função do equilíbrio entre a taxa de natalidade e de mortalidade, mas ainda com resquícios daquele período onde a taxa de mortalidade caiu demais, tá? Eu acho muito interessante a demografia, e eu jurei que eu não ia ficar viajando, mas é que quando você acompanha todas essas fases e você vai entendendo como que o comportamento da população vai acontecendo, né? Como que ele vai se transformando, você pensa assim, não, essa população tá assim, eu vou precisar agora investir em pré-natal, né? Eu vou precisar investir em medicina preventiva, que é muito o caso do Brasil, né? O Brasil investiu muito em medicina preventiva, né? Essa de ferver a água se você não tem como filtrar, lavar bem suas mãos, tomar banho todos os dias, todas essas coisas elas ajudam a nossa imunidade, né? E essas coisas foram sendo descobertas pela medicina e trazida para a população. E isso se refletiu em aumento de população, porque as pessoas pararam de morrer, né? E, enfim, eu já me repeti demais, tá? Aí, meus queridos, eu tô olhando o livro de vocês.
a gente vai para a parte da estrutura etária brasileira, tá? Na estrutura etária, a gente tem uma forma de analisar ela que é através das pirâmides etárias, tá? As pirâmides etárias, elas são um gráfico, né? É um tipo de gráfico, querendo ou não. Tem uma definição bem bonitinha lá na página 49, num quadrado laranja, mas, e vocês, por favor, consultem, mas de maneira geral, a pirâmide etária, deixa eu tirar meu chazinho daqui. A pirâmide etária, ela é um tipo de gráfico, né, em forma de pirâmide, como tem ali na página mostrando para vocês, que vai indicar embaixo a quantidade em milhões de pessoas, né, e ao lado vai indicar a idade. É um gráfico que leva em consideração essas duas variáveis, mas tem duas colunas de dados para se analisar. Tradicionalmente, a parte dos homens fica à esquerda e a parte das mulheres fica à direita. Quanto mais largo for a base e for afunilando, se ficar numa forma de pirâmide mesmo, assim, né? Ela subir, assim, significa que você tem um alto índice de mortalidade infantil, né? E quanto mais equilibrada ela é, quanto menos diferença se tem, significa que você tem uma boa política, de maneira geral, assim. Política que eu tô falando, políticas de emprego, de saneamento, de infraestruturas, de maneira geral, tá? Então, tem dois gráficos ali, né, na página 49, eu vou colocar elas aí na minha frente. Dentro dessas duas pirâmides, a gente pode notar que ao longo dos anos, a nossa estrutura populacional foi perdendo o formato de pirâmide. Isso está associado à mudança de panorama social e econômico do Brasil, refletindo o envelhecimento da população, o que representa um aumento de expectativa de vida, um dos indicadores que a gente viu lá mais cedo, né? Quanto mais larga a base da pirâmide em relação às outras taxas, maior os índices de mortalidade infantil, inclusive, tá? No que diz respeito à distribuição da população no território, eu quero lembrar com vocês, né, o fato de que, acho que 2 semanas atrás, eu dei uma aula de infraestrutura. Minto. Eu tava falando de problemas socioambientais 2 semanas atrás. E eu falei que as cidades que se concentram os problemas sociais e ambientais, elas estão relacionadas à localização das grandes metrópoles nacionais, capitais regionais e tudo mais, né? E que isso influenciava também em sabermos onde estavam a maioria da infraestrutura no país. Porque se você tem cidades que são mais importantes no sentido de concentrar infraestrutura e de ter uma rede de influência, é ali que a gente tem infraestrutura. Se é ali que a gente tem infraestrutura e que são as maiores cidades, são nesses lugares que nós vamos ter a maior quantidade de pessoas. E é isso que a comparação desses dois mapas, né, que eu acho que já tá aí na minha frente, mas talvez eu só coloque agora, por isso que se explica essa distribuição populacional no Brasil, tá? Então, essa ideia de concentração próximo do litoral, o fato de você ter ali alguns focos na região de Brasília, daí mais lá em cima em Manaus, né? Em cima não, a gente tá em geografia, daí mais lá no norte em Manaus e tal, se explica por essa concentração, essa organização das cidades, né? Então, onde estão as maiores cidades, a gente tem a maior quantidade de pessoas, né? Para mim é muito óbvio, eu espero que com a visualização dos mapas isso seja óbvio para vocês também, tá?
E daí, tá? Tô falando muito tá hoje, né? A gente chega num último grupo, que seria dos movimentos populacionais, que eu também quero colocar um mapa aí na frente para vocês, tá? Então, esse mapa, a gente vai falar de migrações dentro do território nacional, tá? Pode ser que você que esteja me ouvindo seja um migrante mesmo, né? Esteja nesse momento, por exemplo, morando no Piauí, mas você nasceu no Maranhão. Pode ser que você nasceu no Mato Grosso e tá morando nesse momento no Espírito Santo. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Abatiá, que eu aposto que a maioria de vocês nunca ouviu falar. E eu moro em Curitiba tem 23 anos. Eu vim pra cá... Não, 24 anos. Eu vim pra cá aos 13 anos de idade, né? Então, eu mesma sou uma migrante. Esse movimentos populacionais que o livro tá trazendo pra gente é justamente sobre essas migrações internas dentro do território nacional, tá? Então, fato é que as pessoas migram, tá? As pessoas se movimentam. A gente tem o imigrante e o emigrante, que eu vou deixar vocês lerem ali, porque essa parte eu vou passar uma questão e vocês conseguem pesquisar ali no livro, tá? Mas a gente tem um mapa na página 51, e agora sim ele vai entrar aí mesmo na minha frente, que vai mostrar os maiores fluxos migratórios nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, né? Então a gente tá falando de 2000 a 2009 aproximadamente. Então, o que a gente vê é que os maiores fluxos migratórios ocorrem entre o Nordeste e o Sudeste. Destaque para o estado de São Paulo, no Sudeste, e para o estado de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, no Nordeste, tá? Outro que chama a atenção aí seria um fluxo significativo dentro da região Nordeste mesmo, tá? Continua dentro da região, mas mudam de estados. E ali, tem alguns outros, né, que a gente pode olhar, mas assim, quanto mais larga for a flecha desse mapa, significa que mais pessoas saíram e chegaram em algum lugar. Quanto mais fininha ela for, menos gente saiu e entrou ali, tá? O autor do livro didático de vocês, ele destaca 2 motivos principais para essas migrações: o êxodo rural e a pendularidade. O êxodo rural, a gente já falou dele aqui, então é a saída das pessoas do campo para a cidade, principalmente por uma má distribuição de terras que a gente tem no país, e também pela mecanização da agricultura, né? As pessoas saíram e acabaram indo para a cidade e lá ficaram. E coloca também, o autor coloca o movimento da pendularidade, que é quando você vai e volta no mesmo dia, né? Então, por exemplo, você mora em Guarulhos, mas você trabalha em São Paulo. Ou você mora no Rio de Janeiro e trabalha em Duque de Caxias, ou mora em Duque de Caxias e trabalha no Rio de Janeiro. Geralmente, as pessoas das regiões vão para essas cidades maiores. Mas se uma dessas cidades aí, eventualmente, for um polo industrial, por exemplo, da região metropolitana, esse movimento inverso também acontece. Então, você sai e volta, tudo no mesmo dia. Por isso que chama de movimento pendular. Pendular porque, sabe aqueles relógios velhos, assim, que fica na parede? Geralmente velho, minha avó tinha um. Que o ponteiro fica, vai e volta. Aquilo chama pêndulo, né? E daí, tem outros pêndulos também. Mas a ideia é esse movimento de vai e volta todos os dias, que acontece em muitas cidades do mundo inteiro, tá? Na verdade. E daí, minha gente, eu ainda vou passar a lição, mas acabou. Desculpa pelo tamanho. Mas enfim, lição antes que a gente se estenda ainda mais. Então, aqui do lado, como de costume, livro regular, página 50. Eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Que é daquela seção cartografar, tá? Que vai abordar aí essa distribuição que a gente estava falando. E na página 54, os exercícios 1, 2 e 3, tá?
Na próxima aula eu vou pegar mais exercícios do livro de atividades, mas nessa ainda não vou pegar. Beleza? Tchau! Beijo!